E nos próximos capítulos na novela No Rancho Fundo, Arthur vai descobrir que Ariosto é o verdadeiro responsável por seu sequestro e vai ficar revoltado com a situação. Ele vai perceber que Ariosto nunca teve boas intenções com ele, mesmo sendo seu próprio filho. Arthur, tomado por uma mistura de raiva e incredulidade, explode com um grito. Como assim? Você é o responsável pelo meu sequestro? Ele não vai deixar barato e vai dar o que Ariosto realmente merece, tirando tudo que pertence a ele e deixando o vilão sem nada. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela No Rancho Fundo. Tudo deverá acontecer logo após Ariosto e Marcelo estarem em uma conversa tensa, cada um tentando manter o controle da situação. Marcelo, sempre debochado, lança uma provocação que atinge Ariosto diretamente. Então, Ariosto, perdeu o comando da mineradora, hein? Quem diria que o grande Ariosto ficaria de fora? Diz Marcelo com um sorriso sarcástico, claramente provocando. Ariosto, apesar de sentir a provocação, tenta manter a compostura e se impõe em sua voz firme. Pode rir o quanto quiser, Marcelo, mas eu ainda sou Ariosto e você não vai se safar tão facilmente. Marcelo, percebendo que tem vantagem, continua. Só que agora, Ariosto, você não é mais o chefe da mineradora, então tecnicamente não devo mais nada a você. Sabe o que isso significa? Nada me impede de contar para Arthur sobre o sequestro. Ariosto, que estava tentando manter o controle, perde a paciência, sua expressão muda e a raiva começa a tomar conta. Se Arthur descobrir qualquer coisa sobre esse sequestro, eu acabo com você, Marcelo. Rosna Ariosto furioso, se aproximando de Marcelo. Marcelo, sem se abalar, responde com um sorriso frio. Para com isso, Ariosto. Você vai ter que me dar algo em troca. Porque do jeito que as coisas estão, eu não tenho motivos para ficar quieto. Ariosto, ainda mais revoltado, responde com veemência. Eu não te devo nada, Marcelo. Já avisei. Se Arthur souber de alguma coisa, tu se ferra. Ariosto dá as costas e sai rapidamente, sem olhar para trás, ainda fervendo de raiva. Marcelo, por outro lado, fica parado pensativo. Ele sabe que tem informação nas mãos, mas o jogo que está jogando com Ariosto está ficando cada vez mais perigoso. Marcelo, ainda com a cabeça cheia após o confronto com Ariosto, decide voltar para o hotel. Ao se aproximar de seu quarto, ele fica surpreso ao ver Arthur parado na porta, aparentemente esperando por ele. Arthur, o que você está fazendo aqui? Pergunta Marcelo, tentando esconder sua surpresa. Passei para conversar com tu, responde Arthur de forma tranquila. Mas vi que você não estava, então já estava indo embora. Marcelo, tentando manter a calma, força um sorriso e faz um gesto para a porta. Ah não, nada disso. Entra, vamos conversar um pouco. Ao ouvir Arthur começar a falar, Marcelo percebe que o tom mudou. Arthur, agora sério, suspira profundamente antes de dizer. Muita coisa anda acontecendo, Marcelo. Estou com a cabeça cheia. Parece que não importa o quanto as coisas avancem, tem sempre algo errado. Mas tem uma coisa que ainda não consigo superar. Marcelo, tentando parecer tranquilo, pergunta com cautela. O que é, Arthur? Arthur, encarando o chão, continua. Depois de tanto tempo, ainda não fomos capazes de descobrir quem foi o responsável pelo meu sequestro. Eu tento seguir em frente, mas essa sombra fica me perseguindo. Ao ouvir isso, Marcelo sente seu coração disparar. Ele sabe exatamente quem foi o responsável, mas faz de tudo para não deixar o nervosismo transparecer.
Engolindo em seco, ele responde tentando manter o controle. Eu entendo, Arthur. Eu também queria que esse caso fosse resolvido. É uma situação complicada. Todos nós ficamos abalados com o que aconteceu com tu. Mas antes que ele pudesse continuar, Arthur surpreende Marcelo ao começar a chorar. As lágrimas correm pelo seu rosto e sua voz sai cheia de emoção. Marcelo, me preocupo com o futuro. Como posso trazer um filho para uma cidade onde há pessoas assim? Pessoas capazes de fazer algo tão horrível. Eu me preocupo todos os dias com a segurança da minha família. Confessa Arthur, sua voz entrecortada pela emoção. De repente, Marcelo sente o peso da situação com clareza. Ele observa Arthur, o amigo que confia tanto nele, e percebe o quanto o sequestro ainda afeta sua vida. Arthur está prestes a ser pai, e o medo constante pela segurança de sua família o consome. Marcelo sabe que poderia acabar com essa angústia, revelando a verdade. Mas a dúvida sobre as consequências o paralisa. Ele respira fundo e começa a confortar Arthur. Vai ficar tudo bem, Arthur. Eu sei que as coisas parecem difíceis agora, mas elas vão ser resolvidas. A justiça vai ser feita e tu vai conseguir paz para criar sua família em segurança, diz Marcelo tentando parecer firme. Arthur, claramente esgotado, abraça Marcelo enquanto ainda chora. O estresse, a frustração e a ansiedade parecem desabar sobre ele naquele momento. Marcelo, sentindo a dor do amigo, quase se decide a contar a verdade. Arthur, eu preciso te contar uma coisa. Começa Marcelo tomando coragem. Mas antes que pudesse continuar, Arthur o interrompe, enxugando as lágrimas e se afastando. Desculpa, Marcelo, por estar assim. Eu só... Arthur respira fundo tentando se recompor. Preciso esfriar a cabeça. A gente conversa depois, tá? Marcelo tenta dizer algo, mas hesita. Ele não consegue encontrar as palavras antes que Arthur se levante e, sem esperar por uma resposta, caminha em direção à porta. Marcelo observa sair, ainda dividido entre a lealdade e o medo, sem conseguir evitar que a verdade fique mais uma vez escondida. Marcelo, percebendo que não pode contar a verdade diretamente a Arthur, decide agir de forma diferente. Ele entende que revelar seu envolvimento no sequestro devastaria o amigo. Então, pega o celular e envia uma mensagem a Arthur, sugerindo um jantar na noite seguinte, para distraí-lo. Em seguida, manda a mesma mensagem para Ariosto, planejando colocar os dois juntos e deixar a verdade surgir de outra forma. Na noite do jantar, Marcelo aguarda ansioso, seu coração pesado com medo das consequências do plano. Quando Ariosto chega, Marcelo disfarça suas intenções com um sorriso forçado. Senta aí, Ariosto, diz Marcelo indicando o lugar. Com os dois à mesa, Marcelo, tentando parecer casual, traz à tona um assunto que mais o inquieta. É sobre o sequestro de Arthur. Você realmente acha que ele nunca vai descobrir? Mesmo se eu não contar nada? Ariosto, com um olhar frio, ri e responde. Arthur é ingênuo. Ele não desconfia das pessoas próximas. É por isso que vocês dois são amigos, não é? A provocação de Ariosto atinge Marcelo, que tenta manter a calma enquanto reflete sobre o perigo que o segredo ainda representa. Arthur chega ao restaurante, pronto para jantar com Marcelo. Mas ao entrar, fica confuso ao ver Marcelo e Ariosto já sentados e conversando. Sem entender o que está acontecendo, ele pega o celular para conferir se havia se confundido com a data, mas percebe que estava certo. Enquanto caminha em direção à mesa, ele para de repente, ao ouvir algo que faz o congelar. Se depender de mim, Arthur nunca vai descobrir que eu sou responsável pelo sequestro dele, diz Ariosto sem perceber que Arthur se aproxima. O coração de Arthur dispara
Chocado, ele fica parado por um momento, tentando processar o que acabou de ouvir. Seu mundo começa a desmoronar. Arthur, tomado por uma mistura de raiva e incredulidade, explode com um grito. Como assim você é responsável pelo meu sequestro? Marcelo, sentado ao lado, fica paralisado de susto. Com os olhos arregalados, Ariosto, ao ouvir o grito, se vira bruscamente. O choque evidente em seu rosto. Ele tenta controlar a situação, mas é tarde demais. Arthur, espera, você não entendeu. Começa Ariosto tentando desesperadamente corrigir suas palavras. Mas Arthur já não quer ouvir desculpas. A traição o atinge com força. Seus olhos estão fixos no pai, cheios de uma fúria que ele jamais havia sentido. Não entendi. Arthur avança sobre Ariosto, o empurrando com força. Eu entendi muito bem, Ariosto. Meu próprio pai, como você pôde fazer isso comigo? Grita a dor misturando-se com a raiva, seus punhos cerrados. Ariosto tropeça para trás, tentando manter o equilíbrio. Ele levanta as mãos em um gesto defensivo, tentando acalmar o filho. Arthur, calma, você não sabe de tudo. Não foi como você está imaginando. Ariosto tenta justificar, a voz vacilante. Eu não tinha escolhas. As coisas fugiram do controle. Não tinha escolha? Arthur avança novamente, empurrando Ariosto para a parede. Você orquestrou meu sequestro, Ariosto. Você é meu pai. Que tipo de escolha é essa? Você arruinou a minha vida por quê? Dinheiro? Poder? Arthur solta um riso amargo, a voz tremendo de indignação. Não era para ter ido tão longe. Grita Ariosto, já sem conseguir se controlar. As coisas saíram do meu controle. Eu não queria que fosse assim. Não queria. Arthur se afasta um pouco, olhando para Ariosto com desprezo. Não venha me dizer que você não sabia o que estava fazendo. Você planejou tudo, meu sequestro. Você manipulou tudo isso por ganância. Você me vendeu. Arthur diz, quase cuspindo as palavras, enquanto as lágrimas de frustração começam a se formar nos olhos. Marcelo, vendo que a situação está prestes a sair completamente do controle, rapidamente se aproxima de Arthur e tenta acalmá-lo, colocando a mão em seu ombro. Arthur, por favor, vamos sair daqui, conversar lá fora, diz Marcelo com a voz tentando soar tranquilizadora, enquanto discretamente o guia para fora do restaurante. Arthur, ainda abalado e com a mente fervendo, permite que Marcelo conduza para longe da briga. Quando chegam do lado de fora, Arthur vira-se para ele, os olhos ainda cheios de dor e raiva. Marcelo, você sabia disso? Pergunta ele, a voz ainda trêmula. Marcelo sente o peso da pergunta e por um instante hesita. Ele sabe que deveria contar a verdade, mas teme perder a amizade de Arthur. Então decide mentir para proteger a relação. Não, Arthur, eu não sabia de nada disso, diz Marcelo mantendo o olhar fixo no amigo. Eu estou tão surpreso quanto você. Arthur balança a cabeça, sem conseguir conter a indignação. Eu não vou deixar isso barato, diz Arthur, sua voz agora mais fria e decidida. Se Ariosto quer me tratar dessa forma, então eu também vou tratá-lo como ele merece. Arthur, ainda abalado, pega suas coisas rapidamente e começa a caminhar em direção à casa de Ariosto, o semblante duro e determinado. Arthur chega à casa de Ariosto ainda tomado pela raiva e é recebido por Cira, que imediatamente percebe a tensão em seu rosto. Seu Arthur, o que traz aqui essa hora? Pergunta Cira, confusa com a presença dele. Arthur, sem perder tempo, responde com uma voz fria e decidida. Cira, tire todas as coisas de Ariosto dessa casa, agora. Cira fica desconcertada, sem entender o motivo. Mas seu Arthur, eu não posso fazer isso. Ele ainda é o chefe da casa, responde por ela.
responde ela nervosa. Arthur, com olhar firme, se aproxima e mostra os documentos que comprovam sua autoridade sobre a propriedade. Não, Cira, eu sou o verdadeiro dono dessa casa. E agora também sou seu chefe. Faça o que eu estou mandando. Tire as coisas dele daqui. Cira, entendendo a seriedade da situação, acena com a cabeça e começa a organizar os outros empregados para coletar os pertences de Ariosto e removê-los da casa. Enquanto os empregados começam a embalar as coisas de Ariosto, Arthur observa tudo com um olhar duro, a raiva clara em seus olhos. Cada objeto que é retirado parece intensificar sua determinação de humilhar o pai, que o traiu da forma tão devastadora. Ariosto chega em casa e, ao ver a movimentação dos empregados retirando suas coisas, fica imediatamente confuso e irritado. Ele dá um grito autoritário. O que vocês estão fazendo? Alguém me explique. Os empregados, assustados, hesitam e ninguém se atreve a responder. O silêncio na casa é quase palpável. É então que Arthur surge do fundo do corredor, com os passos firmes, e responde friamente. Estão apenas tirando as coisas que não pertencem ao dono da casa. Ariosto, ainda mais confuso, olha para Arthur com incredulidade. O que você está querendo dizer, Arthur? Pergunta ele com uma mistura de raiva e incerteza. Arthur, sem quebrar o olhar determinado, se aproxima de Ariosto e fala com calma, mas com tom cortante. O que eu estou dizendo, Ariosto, é que agora a casa é minha, a empresa é minha e tudo que você considerava seu agora pertence a mim. Ariosto, atordoado, encara o filho em silêncio, tentando processar o que está acontecendo antes que ele possa reagir. Arthur continua. Tudo isso estava no testamento da minha mãe. Explica Arthur, o tom cada vez mais firme. Mas eu ignorei. Ignorei por consideração a tu. Mas depois do que você fez comigo, depois de tramar o meu sequestro, não vou mais deixar nada passar. Você me traiu e agora vai colher o que plantou. Ariosto, com os olhos arregalados de surpresa e desespero, começa a entender que Arthur está tomando tudo dele. A casa, a empresa, tudo o que ele tinha construído. Mas desta vez, ele não tinha mais poder de reação. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.